Boa noite, obrigado pela sintonia com o time do Cartão Verde. E a noite de feriadão aqui é com um convidado muito especial que vocês já viram aí na nossa abertura, o Raí. E antes de nos entregarmos aqui ao papo, veja outros destaques desse nosso Cartão Verde de hoje. Flamengo isolado na liderança do Brasileirão depois de vencer o Bahia no Maracanã. Cruzeiro derrota o Palmeiras no Mineirão e Dudu, ao ser substituído, fica mais inconformado do que a torcida alviverde. Consagrado, o técnico Zidane surpreende o mundo da bola ao anunciar a saída do Real Madrid. O São Paulo vira para cima do Botafogo, flerta com o topo da tabela e faz a torcida tricolor sonhar alto. Senhoras e senhores, esta quinta de feriadão teve realmente boa dose de futebol. O Flamengo jogou no Maracanã cheio, coisa bonita de ver. Bateu o Bahia, não deixou escapar a liderança do Brasileirão. O Corinthians se apresentou em Itaquera, venceu a primeira com o Osmar Loz no comando, mas esteve longe, bem longe de ser o Corinthians que a torcida alvinegra quer ver. Por falar em descontentamento de torcida, os palmeirenses estão nessa, mas os são paulinos não. E quis o destino que a gente tivesse como convidado no dia de hoje justamente uma das figuras mais importantes da história do São Paulo e personagem dos mais importantes também para a construção desse momento que o time do Morumbi atravessa. Raí, que vai a partir de agora conversar comigo, com vocês e com os nossos comentaristas Roberto Rivelino, sinônimo de craque, e os jornalistas Vitor Birno e Celso Unzelt. Muito boa noite a todos. Rival, muito bacana tê-lo aqui de volta, hein? Sentimos sua falta na quinta passada, hein? E a gente está na maior torcida para que tudo... Torce por você. Entre no eixo. Por todos que você gosta também. É coisa da vida, né? Deus sabe o que faz. São coisas que tem que passar, mas está entregue em boas mãos. Raí, obrigado mais uma vez pela presença. Você já viu aí que a nossa escalada estava lá estampada. O time da vez é o time da vez, Raí. O que você está sentindo? Eu quero mais a intuição do que o raciocínio. O time da vez ontem, né? Mas hoje já perdemos a liderança. Vai trocando a vez. O campeonato é muito equilibrado. Eu acho que é o time com, o que se pode dizer, é um time com uma história da vez nesses últimos 2 meses interessante de reestruturação, um time que está consistente, que está crescendo e que está mostrando que pode dar trabalho. E quem te percebe encontrando um caminho, né? Sim. Isso é que para dar confiança, isso eu acho que é muito, esse lado é muito importante, os jogadores, e acreditando mais neles mesmos, que a gente que jogou um pouco sabe disso, da importância de vitória, de tranquilidade para trabalhar e de repente encontrar uma maneira de jogar que parece que o Aguirre está encontrando no time de São Paulo. Verdade. Quando eu cheguei no São Paulo, eu falei para os atletas, né? Eu falei com a equipe, mas quando eu falei com os atletas diretamente, eu disse isso, assim, o São Paulo vem de temporadas difíceis, né? Deixa traumas, que deixa... E eu cheguei, né, e falei o seguinte, falei assim, eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui pode jogar mais, né? O que o Riva está falando e a gente conhece, quando o ambiente está um pouco mais tranquilo, ganha confiança, quando você sente segurança, um pouco mais de segurança, mas não é do dia para a noite, principalmente quando você vem de várias temporadas que tem a cobrança de um time grande e não tem resultados de time grande.
Muito pelo contrário, resultados em algumas temporadas muito complicados. Eu acho que isso está se confirmando agora, quando você tem o trabalho da comissão técnica nova, que tem que ressaltar, valorizar, que é realmente excepcional. E conforme o time foi ganhando consistência, sentindo mais seguro, as figuras individualmente também estão crescendo. Estão crescendo. Bom, deixa eu só aproveitar que a Copa vem aí, o brasileiro vai ter jogo até a véspera da abertura, no dia 13, e depois volta 3 dias, no dia 18 de julho. Você acha que essa parada será boa para o seu time? Dizem que tudo pode mudar depois dela. E o que você acha? Depois dessa parada, depois da Copa do Mundo, seu time estará melhor, estará pior ou ficará exatamente como está? Eis a questão. Vote, comente, participe do Cartão Verde com a gente. Nosso endereço no Twitter está aí na tela. Eu vou só roubar a bola de você, só para aproveitar e deixar o Raí responder primeiro, porque, aí o São Paulo entra nesse embalo e de repente chega a Copa, Raí. Você acha que o São Paulo... Eu vi o Aguirre hoje falando bem, falando que esse tempo para parar e trabalhar o time vai ser bem-vindo. Mas, eu tenho a sensação de quando tá no campo e tá dando tudo certo, tem que botar o cara para jogar, não é não? O momento é bom, mas a gente vai ter uma sequência por causa da Copa agora insana, né? Jogando sábado, terça. E é difícil você manter o mesmo ritmo, apesar de a gente ter um elenco bastante rico com muitas opções. Mas eu acredito que o que a comissão técnica, o que esse grupo está fazendo nesse período até aqui, e com tempo para trabalhar, a gente não teve pré-temporada, assim como os outros times, com tempo para trabalhar, eu acredito que a tendência... O caso específico de São Paulo realmente é um pouco diferente, né? E aí, Ivan, se você estivesse jogando bola, você preferia parar, poder... Eu acho que o momento de São Paulo não era para parar, meu ponto de vista, né? Pela sequência, é o embalo que você pega tudo isso. Depende. Tem times que é interessante parar, que vai ser importante parar. É caso a caso. É por isso que eu te fiz uma pergunta mais genérica, que eu sei quem pede, aí pede para que você abrace o time. Você pega hoje um Flamengo também, entrando no eixo. Né? Então, você tem caso de Santos, do próprio Palmeiras, outros times que estão... A parada pode ser benéfica, mas times que estão apresentando um bom futebol, se acertando dentro do campo, eu acho que não é legal. É o caso do Grêmio, é o caso do São Paulo, é o caso do Flamengo hoje que está... Eu vejo isso. Tem times que é interessante, tem outros que não acho legal, não. Quer dar o placar, seu Sondão? Eu já toco a bola pro Vitor, se ele quiser, em meio das duas, que eu roubei a bola dele agora há pouco. 54% eu acho que o time volta melhor. 30% acham que volta pior. 16% acham que volta igual. Acho que depende do time. Tem essa questão do embalo, né? O lado psicológico. Não só o São Paulo, o Fluminense, por exemplo, também. O Inter, o Sport Recife. São times que estão se acertando em campo. Agora, uma certeza eu tenho. Para todo mundo, do ponto de vista físico e do planejamento, é muito boa a parada. Até porque nessa terra não se tem pré-temporada. Então é a chance que você tem de ter alguma temporada, ainda que seja uma intertemporada. Eu já votei até pelo meu celular, antes de vir para cá, eu votei que acho que os times vão voltar melhores. Os times que têm mais potencial técnico, se bem trabalhados, se não tiverem problemas externos, voltam melhores, até porque a gente tem uma pré-temporada de 12 dias, que nem dá para considerar uma pré-temporada e maratona de jogos. Quer dizer, é uma condição patética de preparação da equipe. E essas que podem trabalhar melhor, jogadores melhores, vão voltar jogando mais futebol, ou vão conseguir jogar mais futebol um pouco depois da paralisação. As que estão no embalo e não tem tanto potencial assim, o vai que vai, essas vão sofrer. Então, por exemplo, eu tenho alguma dúvida, vou dar um exemplo, o Fluminense. Né? Um time muito novo, para mim está jogando um futebol que o Abel está tirando tudo que é possível dali. O São Paulo, por exemplo, do Raiz, já precisa descansar um pouco. É muito claro isso, o segundo tempo dos jogos mostra isso. E o Aguirre é um técnico competente. Se o São Paulo não perder a confiança, aí depende de resultados, tende a melhorar depois da Copa do Mundo. Eu levantei a bola, você não usou, que você tinha outra pergunta para fazer. Eu vou pedir para rodar as imagens aqui. Tem o trio aí, o Nenê, Diego Souza e Everton, já apelidado de End, né? The End. E eu queria que você falasse do jogo e do time que a gente está vendo aí, Raí. A gente vê o Nenê mandando a bola na trave. Realmente o São Paulo criou muita oportunidade. Dá para falar aí do Edmar, que cruzou, por exemplo, que entrou no lugar do Reinaldo, que fez boas partidas. A questão da confiança, né? O Edmar entrou, tomou conta, fez uma boa partida, marcando, atacando, né? E ontem a gente, além do trio, né, que realmente... E com o detalhe de que não foi pênalti isso, né?
Não, foi pênalti? Não, É o pênalti brasileiro. É óbvio que não é pênalti, mas se ele marca toca a um bola monte. primeiro. E é engraçado Mais que uma o juiz, bola. engraçado não, né? Vai Eu acho que perder. o juiz está muito perto aqui, né? E o de trás do gol também achou que foi pênalti. Dependendo do ângulo da câmera, esse não é o melhor ângulo para mostrar que não foi pênalti. Eu acho que é um lance que nem aquele do Ralf, o polêmico lá na final do Paulista. Sim. Toca na bola antes e depois tem o contato. Que não foi nada também. Agora, Raí, eu tenho uma coisa, eu vi os jogadores do Botafogo falando antes do jogo contra o São Paulo, todo mundo tem falado, a mudança de comportamento, né? E a gente nota os últimos campeões brasileiros, por exemplo, com o Corinthians do Carille, era tudo construído dentro de um ambiente muito competitivo e de responsabilidade do jogador diante do coletivo, que é uma coisa que faltava ao São Paulo em muitas temporadas últimas. Como que você... Como você consegue gerir isso? Como você mudou, ou está mudando, essa questão do ambiente do São Paulo, do comprometimento, do entendimento do que é vestir a camisa de um clube grande, do que é o próprio São Paulo, que foi uma coisa que muitos dirigentes e treinadores, inclusive renomados, tentaram e não conseguiram? Quando você fala de ambiente, você tem muitos níveis diferentes. Primeiro, não fui eu que consegui. Acho que sou uma peça que acho que tem uma influência positiva, né? Você tem dirigentes, a questão do clube em si, né? Desde política e tudo, que tem uma certa influência no ambiente do clube no geral. Você tem a direção, depois você tem a comissão técnica, que tem uma importância gigantesca, e você tem, no nosso caso agora, 35 jogadores a gerir. Isso você não consegue, não tem uma magia para isso, né? Você tem que, eu acho que primeiro você tem que tentar no máximo, em todos esses níveis, né? E principalmente ali no que está mais próximo do campo, você ser o mais legítimo, mais honesto possível, mais cara na cara, porque eu sempre digo que o futebol é uma arte no Brasil, a gente está vendo aí em vários clubes, é a arte de gerir, eu vou chamando aqui de crise, mas momentos difíceis. O time pode estar num momento bom, acontece alguma coisa que pode ser um momento de mudar tudo, alguma coisa que desestabiliza, acontecer alguma coisa com algum jogador, uma briga entre dois jogadores, e se você não gerir bem esse momento, e aí entra a boa vontade de todos, tudo pode se perder. Então, eu acho que o São Paulo, nesses últimos tempos, foi sabendo como gerir de uma forma para não deixar traumas, para não deixar uma expressão que sempre usa, assim, às vezes você tem alguma situação e que se você não resolver, ou se você de alguma forma, claro, você não vai acertar tudo, você pode errar, ou não sei o quê, mas você tem que ter consciência e você não pode deixar sangrando. Tipo o Cueva, por exemplo, no começo do ano. Você não pode deixar... um exemplo. Uma situação poderia virar uma coisa... E tem várias situações, eu acho que uma coisa acertada, mesmo no momento difícil, por exemplo, a troca do treinador, que é um momento complicado, tem muito o mérito, acho que a gente acertou, mas teve também a maneira com que foi feita e também sem deixar muito tempo. Às vezes é bom ficar, não é bom fazer coisa apressada, mas a gente tinha uma convicção da escolha. Mas aí é um exemplo daquela coisa assim, se você deixasse, ia ficar 2 semanas, 3 semanas sangrando aquela coisa, né? E que depois, quando chegasse, não poderia não ter um ambiente. Então vocês estão com mérito total, né? Porque decidiram rápido e, pelo visto, decidiram de maneira efetiva. E em cima disso, eu acho que é importante encontrar um caminho que o São Paulo está encontrando e as vitórias. Sinceramente, isso é muito importante. Conclui uma sequência. Quanto tempo o São Paulo tem uma sequência assim de vitórias, esses anos então, todos? Eu queria fazer 2 observações. A primeira é em cima do Vitor. Eu entendo tudo que o Vitor falou. Agora, se falar para o jogador o peso que quer vestir a camisa de um time grande. Pô, ali, cara, tem Nenê, tem Diego Souza, tem Petros. Mas... Não. Desculpa, você não entende muito bem como é que está funcionando a dinâmica do futebol brasileiro hoje. Vou dar um exemplo para você. Diego Souza ficou 3 meses, acima do peso, sem nenhum comprometimento. Escuta o que eu estou te falando. Isso não quer dizer. O que você falou foi ensinar o jogador o que é o peso da camisa de time grande. Time grande já passaram em vários, vocês não aprenderam. Talvez ensinar um grupo, né? Não alguém especificamente. Quando eu falo de ambiente, você tem os líderes que têm uma importância grande, mas você tem... o Cueva não entende até hoje, Você tem um grupo ali, né? E que envolve, desde o grupo de jogadores até mais.
teve a chegada, teve um papel importante também da comissão técnica, a maneira, a dinâmica, essa coisa da competitividade que a gente falava, que a gente também buscava e que é parte do trabalho dessa comissão, que também tem uma influência. A competitividade de uma forma interna saudável, exigente e que faz valorizar ainda mais o fato de querer estar ali, querer ficar ali. E acho outra coisa importante o que você falou dos níveis, né? Do ambiente dividido em níveis. Até isso é pré-sua chegada, mas a política do São Paulo foi um problema para o próprio time durante um bom tempo atrás. E acho que nesse sentido também a excelência do time acaba calando um pouco isso também, não é, Rai? Porque quando o time vai bem, entrosa, na verdade fica tudo, na verdade apazigua tudo, né? Em várias esferas, eu quero dizer. Com certeza. Isso ajuda em todos os níveis. O resultado ajuda em todos os níveis. Para conseguir resultados também fazer com que os níveis melhorem, para criar um ambiente para ganhar. Então entra esse desafio constante que é a intensidade, a paixão que existe em torno do futebol, de vários interesses e que você tem que saber de uma forma e suga muito. Isso não é fácil. E de alguma forma você tem que saber neutralizar as coisas que podem ser negativas e valorizar o que é positivo. O futebol te surpreende, aí você na condição de executivo tem conseguido executar. Mas na verdade é uma descoberta também, né? Porque para você também a intensidade, eu estou há 5 meses, parece que eu estou há 5 anos, né? Com tanta coisa que aconteceu. Mas a intensidade é tão grande que você, pelo menos até aqui, conforme se a gente está falando daqui pode perder 2 jogos e daqui uma semana está falando de outra coisa. É bom para o São Paulo parar agora, não sei o quê. Né? Porque o São Paulo tem uma coisa atípica. Pelo momento que você falou, o São Paulo ele está em crise. Se o São Paulo for campeão de alguma coisa, ele será campeão em crise. Por que eu chamo de crise? Raspou um fósforo, explode. O Corinthians não. O Corinthians tem, pelas conquistas dos últimos anos, uma certa paciência. Eu não concordo. Fala para anos que também ganhou. O Corinthians teve o presidente eleito na posse e fez aquela confusão toda. Eu também acho. Eu estou falando do Corinthians assim, como um exemplo. Eu acho que qualquer clube. E foi um time que ganhou, mas qualquer clube, né? A gente uma das coisas, assim, às vezes a gente para e fala, né? Como o Birner estava falando, São Paulo tem muitas coisas para melhorar, para se acertar. Em todos os níveis, mas quando você vê, você está vivendo um ambiente de competição. E os outros clubes não são tão diferentes assim, né? A gente tem clubes até mais difíceis. Né? Agora você falou de coisas que podem virar o fio negativamente. Tem coisas que podem virar positivamente. Se a gente fizer uma enquete aqui, a cara dessa nova fase é o Diego Souza. Como é que foi essa história? Ele me parece muito mais tranquilo, principalmente a partir de algumas definições. Definições de posição que vai jogar, definição do que ele quer da vida, definição do que vocês querem dele. Como é que você vivenciou essa história do Diego Souza? É uma história bem interessante de um cara que tem um potencial gigante, né? Tem um potencial técnico muito acima da média. Quando vocês falam de futebol brasileiro hoje, isso tem um valor gigantesco. Ele teve uma mudança, né? Uma mudança de vida, um novo desafio. E aí a gente não conhecia ele a fundo, né? E ele também não conhecia o clube. E ele estava descobrindo um novo ambiente, um novo desafio de um cara que já era experiente, né? Eu acho que teve um mérito. Eu acho que assim como teve no mesmo peso, né? Como o Aguirre fala assim, quando o Aguirre chegou, o Diego Souza já não estava jogando, né? Não é que ele chegou e tirou o... Então, eu acho que tem, obviamente, a questão de um jogador que tem que é forte, que é grande, que tem um super técnico, e ter 2 semanas de pré-temporada ou não ter pré-temporada, isso também não facilita. E eu acho que tem um mérito, assim, quando eu falo que tem os 2 pesos, assim, eu tenho certeza que ele deve ter autocrítica de que nos momentos que ele perdeu essa posição, algo faltou. E que no momento que ele deu essa virada e que foi bom para todo mundo, também tem um super mérito que é pessoal. A gente tem conversa. Assim, antes disso, um mês antes disso, já tinha conversado com ele, né? Já tinha conversado eu e ele antes mesmo na época do Dorival. E
tentando entender, né, o que ele precisava, se precisava de alguma coisa específica, alguma coisa a mais, treinamento, não sei o quê, né, porque a gente estava se conhecendo. E não teve tanto efeito, e depois a gente sente que é uma coisa dele mesmo, né, que é dele mesmo, que ele foi, obviamente, se sentindo mais em condições de alcançar o alto nível e colocou isso para fora. Isso acontece, né? Às vezes acontece uma turbulência, uma coisa, e quando teve aquele momento de turbulência, vai, fica, não vai, não fica. Aí uma coisa que passou na minha cabeça assim, daquele momento, assim, né? Se é uma coisa que né, conseguir fazer com que o Diego volte ao grande nível, terá valido a pena, apesar dessa gerir um problema, gerir uma crise geral. Mas em cima disso, mas eu achei mais importante justamente não só ele, mas o time ter uma identidade. Sim. E o time crescendo junto, porque ele só não vai resolver o problema. Então, isso eu acho que é importante hoje. O São Paulo está tendo uma identidade, um time. Você vê um time em campo sabendo o que quer. E desse aspecto, sobre usá-lo, dando uma liberdade para ele entrar, para ele ficar um pouco mais à frente, que ele tem, fisicamente ele é bem dotado e se apresenta bem, tecnicamente é um grande jogador. Eu vejo esse lado, então ajudou também. O Vieira tem toda a razão, porque o Aguirre explicitou isso, né? Quer dizer, o São Paulo, mesmo no momento, mesmo tomando gol ou perdendo, não sei o quê, o São Paulo, o que tinha ali daquele momento ruim? Ele tinha o São Paulo tem 4, 5 zagueiros que pode jogar em qualquer time do Brasil, como titular, em todos os times do Brasil, e alguns deles em qualquer time do mundo. Então é um ponto forte, de vários, não é dois zagueiros bons, são vários zagueiros bons que dão uma consistência. O melhor ingrediente estava ali. O Aguirre chegou e falou assim, vamos acertar aqui, e aí culminou com o momento do Nenê, do Diego, do Everton. Né? Eu vou tomar a liberdade de colocar o Flamengo nessa conversa, porque até entrar em campo para enfrentar o Bahia no Maracanã, a liderança era do São Paulo, mas o rubro-negro realmente não deu mole, fez 2-0, a gente vai ver aí os gols da partida. Esse é realmente muito esquisito, o René, o lateral, teve bem mesmo. Na verdade, eu acho que o goleiro ficou naquela zaga, deu uma parada e ele achou que tinha... Ele vai para o outro lado. E aí uma enfiada de bola bonita, hein? Mas o que... é uma cavada, 2-0. Os baianos, depois do jogo, falaram realmente e lamentaram, porque para eles foi um apagão. Foram os 5 últimos minutos do primeiro tempo. O Flamengo conseguiu fazer um gol aos 41, outro aos 45, aí matou, liquidou o Flamengo tinha muita posse de bola. Teve uma oportunidade boa antes. Uma bola na trave. E no segundo tempo só deu Bahia. O Flamengo, inclusive, contra-ataque, perdendo algumas oportunidades de construir um bom lance no contra-ataque, mas o Diego acabou segurando a onda ali, porque como o São Paulo ontem caiu de rendimento no segundo tempo, o Flamengo caiu de rendimento hoje também no segundo tempo. O Corinthians também caiu em relação ao América. Depois do gol. Um jogo muito parecido, mas também porque o placar foi construído antes. Né? Esse era um primeiro tempo. Esse primeiro tempo ia acabar 0-0. Quero cumprimentar aqui. O comentarista estava acabando de explicar por que estava 0-0 quando saíram 2 gols. É futebol. Não adianta. Foi o final do final. Não, o cara estava fazendo uma tese toda para explicar. Homeopaticamente, Vitor Mendes. Cumprimentando aqui o Paulo Pacheco, o André Braga, que espera que o Peixe volte melhor depois da Copa do Mundo, o Alex, o Vando, que sai, que fala para a gente enaltecer o São Paulo aqui. O São Paulo precisa conseguir mais coisas para ser enaltecido, está melhorando. Cumprimentando também aqui o Aladim dos Anjos, que fala que o Santos deve voltar melhor. Os santistas estão otimistas, Lodir, em relação à volta da equipe. Depois da Copa, isso. Depois da Copa, o Martini. O do Gasparini acha que o timão estará praticamente igual depois da Copa do Mundo. Tem que ver se os jogadores ficam ou não. O José Cora disse que o Galo vai voltar melhor. O João Paulo Vieira disse que o Raí tem totais condições de ser presidente do São Paulo em um futuro próximo. Não vou nem pedir para ele responder, ele não quer. E o Arthur Frederich disse que o Raí é o maior ídolo dele com a camisa do São Paulo. O Arthur Frederich que está falando. Eu não sei se os tuiteiros santistas citados pelo Bider tuitaram antes ou depois de terminado o jogo lá na Arena da Baixada, que terminou com o placar de 2-0 para o Atlético
Atlético Paranaense. Mas queria usar a experiência aqui do Raí, do Rivelino, principalmente porque hoje o mundo da bola foi surpreendido pela notícia de que o vitorioso treinador Zinedine Zidane está deixando o Real Madrid, isso depois de uma passagem das mais bem-sucedidas que já se viu. Chegou meio de viés, depois de 3 temporadas se despede tricampeão da Liga dos Campeões da Europa, somando 9 conquistas no total. A gente até brincou também na escalada, o título caiu na real, porque há uma pretensa realidade aí de que é melhor sair por cima. E aí, Rivelino, como é que se interpreta um ato desse? No momento, não sei se ele tem alguma proposta interessante, algum clube procurou. Ele falou, dizem que ficará um ano parado. Um ano parado? E ele tem essa condição, né? Mas realmente ele fez um trabalho dentro do Real Madrid incrível. 3 vezes campeão da Champions League, campeonato também. Não, ganhou 2 Supercopas da Europa, ganhou uma Supercopa da Espanha, ganhou uma vez o Campeonato Espanhol. Mas ele ganhou 2 mundiais. Então, A única coisa que ele não ganhou foi a Copa do Rei, porque mas não agora, precisa. eu acho que é uma situação interessante. Eu acho que é um dos primeiros técnicos que toma uma atitude dessa, né? O cara é inteligente. É muito inteligente, né? Eu não concordo com essa expressão surpreendeu o mundo para mim. Né? Ele foi o único treinador a ganhar 3 vezes a Champions League. Sim. Né? Então, primeiro que se ele ganhasse a quarta, que ia ser muito difícil, ele não ia bater o recorde dele mesmo. Então, não ia ser tão... Não tem estímulo aí. bater esse recorde. É verdade. Eu acho que o que você falou, cara, inteligente. Sabedoria. Sim, sabedoria e humildade ao mesmo tempo, né? Ele falou assim, esse time está precisando de algo novo para continuar ganhando. E é verdade. E assim como ele, de repente, precisa reciclar também para voltar. Eu acho que ele teve alguma leitura de algo que acontece lá dentro. O futebol do Real Madrid não foi tão bom assim na temporada. O terceiro colocado do Campeonato Espanhol, que não mostra tem sido, né? a regularidade. O Cristiano reclamando, o Bale quer jogar. Talvez precise mexer no elenco ali. Então, eu acho que ele saiu no plano exato. Ele foi estratégico. Foi bem. Mas imagine só. Sai por cima. Mas também é o seguinte, imagine quem for entrar no lugar dele, hein? Quem sabe o Neymar? Imagina Quem sabe o Neymar no time? Hã? Quem sabe o Neymar no time técnico vai ser difícil. O Pochettino foi. Deixa eu só fazer uma coisa, me defender o texto quando eu escrevi de surpreender o mundo da bola, porque acho que de modo geral é uma coisa genérica, né? A gente analisa o que não deve ser feito. Mas é que o mundo da bola não está preparado para atitudes inteligentes como essa. Nesse sentido, eu também quis dizer. O AS, o jornal, na verdade, traz. A gente nunca sabe o que tem de base nisso, é só uma fofoca. Na verdade, listam várias coisas, né? Que ele estava vendo realmente uma dificuldade de motivar os reservas. Prova disso que quando no final da temporada ele colocou os reservas para jogar, eles não renderam. Disse que teria ficado um pouco chateado também naquele momento que o Real Madrid foi um pouco para baixo, também foi muito questionado. Entendeu? Mas eu acho que pesa mesmo essa coisa de cumprir uma missão, entendeu? E tem que procurar outra. Essa missão também quero cumprir. Mas tem outro. A quinta-feira foi boa de notícia também. Tem uma outra notícia de hoje importante também, que foi o comunicado feito pelo Tribunal Federal da Suíça, liberando o atacante peruano Paulo Guerreiro para disputar a Copa do Mundo. O Guerreiro tinha sido suspenso pelo Tribunal Arbitral do Esporte por 14 meses, em razão de um doping causado por metabólico da cocaína, que significa que é uma substância que se encontra na cocaína, mas como o Tribunal Federal falou em efeito suspensivo super provisório, pode ser que o jogador tenha que cumprir o restante da pena, que seriam 8 meses após o Mundial, que é mais esquisito ainda, né? Não sei se... Comprovado que não tem consumo, né? Nanograma, né? Vamos deixar isso bem claro, ou seja, o jogador é completamente inocente de qualquer coisa, não deveria nem ter sido suspenso. Eu tenho uma dúvida, Valdir. Eu quero saber se a FIFA, com toda a sua rigidez, por que ela não suspende a Suíça da Copa do Mundo, já que foi uma ação na justiça comum que ela sempre proíbe? Por que ela não mexe com o Peru antes da Copa do Mundo? Por que vai deixar para depois? Só para que as pessoas entendam, na verdade, o Tribunal Federal foi uma apelação que o Guerreiro fez na justiça comum, que todo mundo sabe que não se deve, que a FIFA, na verdade, proíbe esse tipo de coisa. Mas eu acho que assim, tem pelo menos uma justiça aí, né, Raí? Porque seria uma tremenda injustiça deixar o cara fora da Copa do Mundo, né? Sem dúvida. No incidência não tinha tentado, que tinha sido comprovado mesmo que não foi consumido, com certeza. Com essa informação, faz mais sentido. Há uma imprecisão no que o Vitor está falando. Consumido foi, porque senão não estava no top. Sim, mas na verdade que era muito pequeno, realmente. O que desconfiam é que era uma xícara mal lavada de um chá por contaminação. Mas por causa da quantidade. E também falaram que ele não fez esse uso para se prevalecer. Autorizado pela Federação Peruana, inclusive. Não, isso tudo está na própria sentença. Na sentença do caso. A gente teve o caso, né, do Zete lá. E eu estava do lado do Zete quando ele ficou a tarde inteira tomando chá de cocaína lá. Chá de coca. Chá de coca, cocaína. Agora tem que ficar de olho, porque a vingança da FIFA pode ser maligna, como diria o personagem lá do É verdade. É o seguinte, vamos fazer rapidinho um intervalo, a gente já retoma o papo com o Raí aqui, nosso convidado do Cartão Verde de hoje. Vamos falar também da vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras. O time mineiro
esbanjou personalidade e venceu com esse gol aí que a gente vai ver do Rafael Sobis. Controle-se com esse controle remoto na mão. Estaremos de volta em 2 minutos, hein? Até já. Estamos de volta com o Cartão Verde. Vamos falar do que se deu no Mineirão. Encontro de 2 times dos mais respeitados e mais promissores dessa temporada. Terminou com vitória do Cruzeiro por 1-0. Poderia ser um resultado tido como normal, mas no Palmeiras as derrotas parecem se amplificar. A gente vai ver aí alguns lances do jogo. Depois o gol do Rafael. Lances, né? Poucos lances, mas o jogo não teve clima, pelo menos, né? Não foi... Foi intenso, né? E o que eu queria perguntar para vocês, acho que fica no ar, é o seguinte: vendo a partida, realmente é incrível como o Cruzeiro é um time que tem um jeito de jogar, realmente tem uma personalidade. Você vê que está muito na frente do Palmeiras, mas é aquele caso, né, Raí Rivelino? O Mano Menezes chegou lá na metade de 2016, o tempo do Roger é outro. Mas o que eu queria ouvir de vocês é o seguinte: que me estranha é que depois de se gastar tudo que se gastou com o Palmeiras, não era para o time pelo menos ter uma personalidade, assim, tá estruturado de alguma maneira, se não no jeito de jogar, pelo menos no entrosamento que o time mostra. Estar melhor. Realmente. Ou eu estou sendo exigente? O perder do Cruzeiro é normal. Eu também acho. Por isso o que é normal é perder os pontos contra o Sport aqui e empatar com a América. 4 pontos que não deveria ter perdido. Até normal o que representa o Cruzeiro. Mas é muito desfalque ontem, né, Riva? O time está muito desfalcado. Alguns jogadores, tipo o Dudu, não fez o grande jogo. O Keno também não fez o grande jogo. Mas é o maior elenco do futebol isso não é desfalque, pode ser Mas e o plantel? Não, todo mundo realmente estava abaixo. Marcos Rocha, não tinha Borja, não tinha... O que me incomoda no Palmeiras, você não vê um time em campo. Você não vê. Não Como vê é que opção, joga? né, Riva? Às vezes faz uma partida, então vai lá em cima. Aí de repente você vê a outra, e não mantém o nível, você não vê um time, uma postura de um time em campo, infelizmente. O que eu acho é que o Roger é muito bom treinador, mas durante o jogo ele não está conseguindo arrumar saídas, e na loucura do futebol brasileiro, do domingo, quarta, ele tem muito pouco tempo para treinar. Essa que é a realidade. E o técnico brasileiro aqui, ele tem que se virar com essa rotina maluca de arrumar soluções durante o jogo. E ele não tem conseguido arrumar essas soluções, pelo menos por enquanto. E hoje me chamou a atenção o seguinte também, né? O Cruzeiro fez 1-0, quem mudou primeiro? O Cruzeiro. Sim. Né? Tirou o Thiago Neves. E o Palmeiras não se tornou um time capaz de pressionar. O Roger acabou fazendo a substituição logo em sequência, mas eu digo, é engraçado até nisso. Colocou o Davidson, que é assim, ultra questionável, né? Não pode colocar. Mas também, quando ele entra em campo, ele explica porque a torcida reclama. Era o que ele tinha, né? Ele tinha o Davidson e 2 garotos. Exato. Ele optou pelo Davidson. Tem opção no banco. Agora, foi corajoso quando tirou o Lucas Lima no intervalo. Alguém pode dizer que o Lucas Lima não deveria nem ter entrado, mas o Lucas Lima, sem condição nessa partida, não tinha como continuar com ele. É assim, as cobranças sobre o Roger são muito pontuais. Eu acho que não é o caso de demiti-lo, mas é o caso de cobrar dele opções. Porque tem coisa que ele não tem culpa também. Ele tem culpa que o Keno não é mais o ponta que era. Porque qual é a utilidade do Keno? É ir para cima, quebrar a linha. O Keno não está fazendo isso. Mas ele depende também, né, Luiz? Então, mas aí vamos mexer. Ele depende do time, né? É esse que é o grande problema. Que nem até ontem era o Palmeiras, de repente, é que nem o Raí falou, perdeu 2, 3, já mudou. Já tá esquentando lá. Aí, e já vai questionar, realmente vão questionar o trabalho do Roger, já começa a questionar. Não, ele merece algumas críticas, eu acho, só é mais inteligente você ter paciência. Mas ele deveria, pelo menos, o Palmeiras já deveria hoje ter uma cara. Antes de chegar no Corinthians, até eu vou botar o Raí de novo no negócio, eu brincava, e acho que a maior verdade que pode se dizer cotidianamente sobre o futebol, que fazia tempo que o Tricolor não tirava um sarrinho em matéria de futebol, né, Raí? Mas eu te vi aqui, te senti, desde a hora que você chegou, assim, reticente também. É uma preocupação, assim, para não acreditar na euforia, porque tem um trabalho para ser feito. Diz aí pro torcedor do Tricolor o que ele pode esperar e até onde ele pode tirar o sarrinho. Não, acho que pode curtir bastante, né, o que tá acontecendo, até é uma coisa que está se vendo no campo, né? Está vencendo e convencendo. E as últimas vitórias, principalmente, mostram ainda mais, né, que um crescimento. Agora, o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado, né? Está muito equilibrado.
O ano passado a gente via, por mais que o Corinthians tivesse fugido, mas a gente viu o time ganhava 2 no final do campeonato, né? O time ganhava o próprio São Paulo, né? Estava quase rebaixado, estava quase na Libertadores, né? Era uma coisa absurda. Você falar em qualquer outro país do mundo, isso não acontece. É um absurdo. Então, até o próprio... quando a gente fala, quer dizer, o torcedor tem que viver, assim como ele critica também quando está mal, tem que viver um momento bom, tem que viver até que já fazia um tempinho, né? Mas o que a gente não pode é que isso vem passa para dentro, né? A gente tem que estar muito fora alerta. Fora está liberado, né? Fora está liberado, para dentro a gente tem que estar sempre esperto, porque o equilíbrio que a gente está vendo na tabela também é técnico, né? Como a gente está falando, tem times que investiram bastante, não sei o quê, e outros que investiram menos. O Fluminense, que parece alguns jovens, isso acontece no futebol brasileiro também. O Santos, o Santos algumas vezes, quando achava que surgia 2, 3 jovens, era campeão brasileiro. Quer dizer, o Fluminense hoje está com um time, o Vitor falou, mas são jovens que não eram conhecidos, promissores, e que não basta ser jovem promissor, com personalidade, né? Tem que ser. Só para a tabela tem 7 times, eu não vi os confrontos, que tem até 3 pontos de diferença para o São Paulo, ou seja, o São Paulo está em segundo lugar, pode estar, se perder o Clássico, em 6º na próxima rodada. Exatamente. E aí a gente, aliás, vai falar do Clássico. Ô, Celso, eu vou pedir para você falar do Corinthians, que ganhou a primeira da Aero Osmar Loss. Bom, eu quero que você fale sua verdade. Sua verdade. Ganhar não significa que os corintianos ganharam motivos para se entusiasmar. O jogo foi fraco, realmente, terminou com o placar de 1-0 para o Corinthians. E o adversário é o América Mineiro. A gente vai rodar. Eu quero a sua análise. Um time bem montadinho, justiça seja feita ao América Mineiro. O América Mineiro, ele vem de um campeonato paulista, né? Enfrentou na sequência Palmeiras, São Paulo e Corinthians. E o Raí sabe, contra o São Paulo mesmo, um bom adversário. Contra o Palmeiras complicou. E hoje, no primeiro tempo, o Corinthians não conseguia penetrar, o América não estava a fim de ir para o jogo. Mas sai o gol do Corinthians com o Jadson logo no começo do segundo tempo. Nesse lance, o Gabriel vai chutar e a bola sobra justamente, é o lance que você pede a Deus quando tem um adversário desse fechado, né? E aí as com coisas... Com o Matheus fazendo um pivôzinho ali improvisado, né? Uma coisa a se criticar no Corinthians, naquela brincadeira do falar bem ou mal, é que mais uma vez o time, depois de fazer um gol, não fez mais nada no jogo, como tinha acontecido em Porto Alegre. Não chuta, não se faz presente. E aí o próprio Walter apareceu muito mais que o goleiro Jorge do América. A gente vai ver o Walter pegando várias bolas. Vale pelo resultado. A gente conversava aqui, eu conversava com o Birner, até a Copa. Quanto mais resultado você colher, melhor. E eu acho que no caso do Loss, mais ainda. O Loss é quem vai ter a oportunidade de colocar ali as impressões digitais dele nesse time. Acho que nesse momento nem é o caso disso. Ele tem que manter o bom trabalho que o Carille vinha fazendo. Esses jogos não tão satisfatórios que o Corinthians está fazendo com o Loss, também chegou a fazer com o Carille. Um trabalho muito maduro com o Carille. O jogo com o Milionários aqui, por exemplo, contra o Loss, é um jogo em que o Corinthians apresenta melhor futebol até do que do jogo com o Independente, que estava com o Carille. Você concorda? Então, acho que tem que ter um pouco de calma. O rapaz tem que ter a chance de dar continuidade a esse trabalho. Só para citar, já toco a bola para você falar dos tuiteiros. A 8ª rodada do Brasileirão teve outros jogos que terminaram com placar assim, a gente vai conferir, a gente vai colocar a tela. O Vitória perdeu para o Internacional, 3-2, o Vasco fez 1-0 no Paraná. O Sport, com um jogo de 2 viradas, aí bateu o Atlético Mineiro, a Chapecoense fez 2-0 no Ceará e o Grêmio ficou no 0-0 com o Fluminense também, com um sem fim de jogadas criadas lá, mas sem conseguir converter em gol. A gente viu aqui o 3-2 do Sport, quem foi ali do Retiro pode se gabar de ter visto um dos jogos mais legais da rodada, realmente, a partida que terminou com 1-0 para os donos da casa no primeiro tempo, mas no segundo vieram as viradas aí, fruto de 4 gols, e o Riva já tinha falado aqui do belo resultado que o Sport, a gente vai rodar os gols aí, o belo resultado que o Sport tinha feito para cima do Palmeiras já, e agora consegue essa virada da virada aí, ó, para cima do Atlético Mineiro. Dando moral pro Claudinei Oliveira, que conseguiu passar um bom tempo fazendo um trabalho legal no Avaí. Impressionante. São 13 pontos de 18 disputados desde que ele assumiu. 13 pontos de 18? Um time ganhando cara. Isso que a gente estava falando do equilíbrio do campeonato, né, Raí? Sim. Também está presente nos próprios jogos. Esse é um jogo que houve muita alternância, assim como Vitória e Inter. Vitória e Inter, o Inter faz 2-0, perde um pênalti, toma o 2-2. Esse pênalti realmente... E acaba ganhando.
Esse pênalti não tinha... É um neopênalti. Né? Não tinha dúvida nenhuma sobre isso. Como o cara tira o braço? Essa é a pergunta. Ele não tá nem com o braço aberto. Como o cara tira o braço? Né? Não, ele não tá com o braço colado também por aquele movimento de rotação que o braço afasta do corpo. E você viu mesmo. quem sinalou foi o Bandeirinha. Foi o Michel Bastos. Não, Bandeirinha que Bandeirinha que é o culpado que fez. O juiz foi lá do Bandeirinha. Essa jogada Né? realmente Não, isso aí não tem nada. É de doer, né? É de doer. A gente teve aqui contra o Atlético Paranaense, né? O Liseiro escorregando, tentando tirar o braço sem nenhuma intenção. Não é? Você deu um carrinho com o braço embaixo, chance de deslocar o braço. O critério tem que ser o mesmo o campeonato todo, isso tem que se manter. Mas o problema é que eu não não concordo também, com né? o critério. Né? Exato. Porque daqui a pouco, o Rivelino. Nós também não. O Rivelino, com a habilidade dele, ele ia chegar na frente do cara dentro da área e levantar a bola por na mão do cara. Exato. Você chuta na mão do cara. E se eu conheço bem o Rivelino, ia fazer isso mesmo. Várias vezes. Mas não ia cobrar o pênalti. Mas não ia cobrar o pênalti. O Raí bateu o pênalti. Fala, Vou continuando falando do pessoal, o Henrique Santini cumprimentando, elogiando o programa. Aqui todos, menos o Raí, achamos que não foi pênalti, tá? Cumprimentando o Adilson Delaim. Chico Sá mandou aqui o tweet, dá um salve pro nosso eterno companheiro aqui de programa. Pegou, meu amigo. Aqui, ó. Pegou, não, foi Pegou no pé, caiu. O lance do São Paulo. Pegou e derrubou. Não, é o lance de São Paulo. Você achou que foi pênalti? Pegou, travou. Tá, só, então o Riva achou que não. Pegou. Também cumprimentando o Luiz Ademar assistindo o programa, Josi Silva, o Joel, que fala que o Raí é o principal ídolo dele. O Chico tá dando uma cornetada no peixe aqui, a gente já falou do peixe, né? O Chico deve estar redeitado, completando. Com razão, vai. O Marco. Aqui a pergunta do começo, mas acho que não sei se você respondeu. O Marcos Melo Augusto pergunta se acha que o São Paulo melhora ou piora depois da Copa? Eu acho que melhora. Melhor? Bom, melhor porque vai ser tempo, líder. né? E Misael Vai ter Costa tempo para treinar. Agora tem pra onde melhorar. Sem muito tempo para treinar, a gente já... Olha o que a gente fez. E o Misael Costa... É o que a gente fez e com variações táticas, variações de jogadores. O São Paulo, estava falando, o São Paulo ontem jogou sem Hudson, sem Militão, sem Reinaldo e mais um. O Rodrigo ainda tá jogando? O titular Rodrigo está machucado. O Edmar, você citou quem? E o Bruno Alves. Bruno Alves também. Bruno Alves. O Hudson, você citou? Citou, foi o primeiro. E o Misael cinco Costa aposta que o jogadores. Palmeiras melhora depois da Copa do Mundo. Bom, a gente vai falar do clássico também. Tem clássico entre Palmeiras e São Paulo no final de semana. Agora, nesse meio de semana, a gente teve também o sorteio dos jogos e mandos das quartas de final da Copa do Brasil. A gente separou uma tela com os jogos. Então, aqui, ó, Corinthians e Chapecoense, Grêmio e Flamengo, grande embate. O Santos encara ou o Cruzeiro Atlético Paranaense e o Palmeiras ou o Vasco ou Bahia. Os dois jogos, né, tanto do Cruzeiro e Atlético quanto do Vasco e Bahia, serão um dia depois de terminada a Copa do Mundo. Ficou um degrau aí, realmente é ruim, né? Que beleza. E tem uma coisa, esses jogos são nas 3 primeiras semanas de agosto, né? Isso. Ou seja, tem impacto da Copa do Mundo, janela de transferências. Mas vamos falar, olha o que aguarda, porque tem um certo favoritismo aí, vai. Mas a gente não sabe qual é. Não, Grêmio e Flamengo não, mas vamos supor. Se tirar- Grêmio, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro e Palmeiras. Tudo bem, do Corinthians, só embate gigante. do Corinthians perde, por exemplo, o Rodriguinho e o Fagner. Continua sendo favorito. Quanto? O Grêmio, vamos supondo aqui, perde o Arthur e o Luan. Mas agora com o momento do Flamengo Flamengo, passa- acho que não tem muito, não sei se tem muito, Tô não dando tem alguns exemplos favoritismo aqui aí, só, tem? né? Qual? O Santos Esse contrata Grêmio o e Flamengo meio. aí? Não, é jogo duro. É jogo. Fora que o Atlético também era jogo. favorito contra a Chape, quem tá aí é a Chape, né? Vamos jogar primeiro, né? Mas é numa outra fase. Então, Bom, mas fase por fase, até o fim será assim. Bom, já que Não se conta com o ovo. O nosso professor aqui está com a palavra, vem aí mais uma valiosa dica do nosso Celso Unzelt, Esporte e Cultura. Todas camisas e jogos da seleção brasileira desde 2014 e até 2015. 1914. 1914. E até 2015, que foi o ano que esse livro foi lançado pelo médico ortopedista Duda Sampaio. Eu confesso que esse livro tinha me escapado. Aí eu achei agora, e como a gente está em época de Copa do Mundo, né? É um livro baratinho, viu, Vitor Bena? Daquele que você gosta, R$ 29,00 no Mercado Livre, tá bom pra você? 29. Ele traz os livros de R$500, Tá não bom, consegue não. comprar aqui. Né? Tá bom, não. Contato, comunicação. Aí, Riva, tem Esse uma, preço tá bom. Vestia tem uma coisa, algumas, fala aí, Rivelino, vestia algumas. De 70 não tem ainda. tem uma coisa que talvez Provavelmente você tá não dentro do saiba. livro, né? Tá dentro do Não, o livro. livro, Essa o livro traz jogo a jogo todas as camisas que o Brasil vestiu em cada jogo. Isso é que é legal E de do livro. 58 ao final, ele detalha aí. Tá aqui, azul. E tem uma coisa que talvez você não lembre, Riva.
Quando a camisa azul é instituída em 54, ela tem os números, a camisa azul não, a camisa amarela, ela tem os números azuis até 69. O número passa a ser verde na eliminatória para a Copa de 70, que você jogou. Então você pegou essa transição do tal número azul que ficou verde. E o livro é todo ilustrado, né? Tem uma camisa... Eu até mandei uma ilustração aí. Opa! Mas, ó, página por página, é um livro todo ilustrado. A cada jogo tem a camisa que o Brasil usou. Isso é muito legal, porque tinha uma lenda sobre quando apareceu a camisa amarela, né? Se em 52 ou em 54. O livro mostra que foi em 54. Então, um trabalho muito legal do Duda Sampaio. Muito legal. Em 69 era azul? Em 69, ela passou a ser verde. Antes de 69, ela era azul. Você pegou a transição. Esse é mais um detalhe da vida do Rivelino que o Celso Unzelt elucida, né? E o Vitor Birner pegou o meu marcador de livro. Eu vou contar para vocês antes do intervalo só mais uma passagem. Teve uma vez que a gente saiu do programa aqui, estava conversando, comendo uma pizza, e aí o Celso Unzelt falou, pô, aquele negócio do Bebeto, assim, na verdade, Riva, você foi o primeiro que fez aquilo lá, você não lembra? Tinha nascido de sua filha. A Roberta. Aí ele escutou aqui, o Celso saiu da mesa para ir no banheiro. Aí o Rivelino vira para mim e fala, mas esse sujeito aqui é demais, a filha era minha e eu nem lembrava. E o Vitor Birner pegou aqui meu marcador de livro. O que é esse marcador aqui? Isso aqui é uma coisa que está em extinção. Eu nem sabia que faziam isso ainda. Tabelinha da Copa do Mundo. Quem fez isso aqui foi um assíduo telespectador do Cartão Verde, o Luiz Romano. Ele tem uma gráfica em São Caetano do Sul, a Lu Papel, Lu de Luiz, e ele mandou tabelinhas para todos nós. Por favor, passem tabelinhas. Não sei e o Celso Unzelt ia tirar um saldo dessa cara. Foi o Celso Unzelt, como gosta muito de futebol, pegou 5. Não, peguei uma para cada um. Seguinte, vamos para mais um intervalo. Na volta, vamos palpitar sobre o clássico entre Palmeiras e São Paulo. E antes disso, aproveitamos para fazer o registro de mais uma vitória brasileira do nosso vôlei feminino na Liga das Nações. 3-1 sobre a Holanda na tarde dessa quinta-feira. 8ª vitória seguida do time do Zé Roberto, hein? Aproveita aí e diz pra gente via Twitter quanto vai ser Palmeiras e São Paulo. Voltamos em instantes. Até já. O Cartão Verde está de volta e fazer um registro aqui, a seleção brasileira tem amistoso contra a Croácia no domingo em Liverpool. Tite, enfim, esboçou o time que terá na zaga o Miranda e o Thiago Silva, no meio o Fernandinho. E o grande detalhe é que o time esboçado pelo Tite terá o Neymar na reserva, pelo menos para esse momento, é claro. De acordo, né? Parece que... tudo bem. Tudo bem. No final das contas, ele vai ser titular na estreia da Copa. E a formação é aquela da Alemanha, mas, né, Fernandinho. Eu falei para vocês, o Brasil vai ser... E ele gosta muito do Thiago Silva, hein? Gosta não. Renato Augusto está apresentando alguns problemas no joelho, né? Sim. Isso pode mexer no time. Em compensação, a informação também, o Fagner recuperado voltou a treinar hoje, treinou normalmente, então tem mais essa opção. E vamos palpitar, mas não sem antes divertir vocês com essa capacidade ímpar que o futebol tem de nos surpreender e driblar. A ver. 7ª rodada, Atlético Mineiro e Flamengo no Independência, sábado, 9 da noite. Dá o quê, Nuno? Peraí, agora... Atlético Mineiro e Flamengo. Os dois que encabeçam. 1-1? 1-1. Celso Unzelt. 2-0 Galo. 2-0 Galo. 2-0 Galo. 2-0 Galo? Vou no 1-1 junto com o Nuno, hein? Ninguém pontuou. Ninguém pontuou. Chegou mais perto aí, Batera. Segue Vladir Lemos na lanterna e o Celso Unzelt na liderança, seguido pelo Rivelino. O Rivelino tomou o WO a semana passada por motivo de força maior. E aí, agora é o nosso convidado, a gente vai rodar a tela. Mas você assistiu o jogo, né? Atlético e Flamengo. Não, absurdo, né? O que o Atlético jogou, então. Encurralou e um contra-ataque. Um lance. Eu não tô ganhando porque o São Paulo tomou aquele gol do Fluminense no final, senão eu estaria na liderança. Cobra do pessoal lá. Bom, então é o seguinte, a tela aqui, hein? 9ª rodada. E a gente estaria na liderança também. Vocês estariam na liderança. Aí tá esperto. Bom, 9ª rodada, sábado, 9 da noite, na Arena Palmeiras e São Paulo Futebol Clube. E eu, claro, vou tocar a bola primeiro pro Raí. Pra mim tem que falar isso? Tem que falar, Raí. 2-1 São Paulo. Sidão vai me matar, mas 2-1 também. Cadê esse 1 aí? Sidão que já nos salvou de várias aí. O Sidão tem teve alguns jogos aí que não salvou, está uma fase muito boa. Ele vai te perdoar, Raí. 1-1.
1-1. Sabe que se apostar em empate tem me matado, né? Boa parte do meu desempenho pífio vem da aposta em Dos empate. O empates. São Paulo nunca se Mas você é o empatou, né? Rivelino e você fala o que você quiser, Rivelino. São Paulo perdeu todos os jogos até hoje no Allianz Parque. Com média de 3 gols sofridos. Média de 3 gols sofridos. É uma coisa assustadora. Agora, é um momento... Você primeiro. Eu tô do empate. Como o Riva pegou 1-1, eu vou ficar com 0-0. Desculpe a frustração. Tá com empate. Eu sei que é bem menos do que você quer. Se você for ver, qualquer jogo difícil... jogando fora, o empate Você é levado a interessante, crer no São Paulo. empate, né? Eu vou sair dessa porque senão eu vou acabar na lanterna e estou ficando incomodado com isso. Já. Qual é o seu palpite? Esse jogo é dificílimo, porque Meu palpite é 2-1 São Paulo, vou fechar com o Raí. a fase do São Paulo é muito melhor que a do Palmeiras, mas o resultado totalmente normal, o Palmeiras ganhar o jogo. Mas sabe, Completamente normal, não tem... dá o seu resultado e a gente... Rapaz, que difícil. Ninguém apostou no Palmeiras aqui, é isso? Não, você vai nessa? Pô, você gosta de apostar sozinho pra ver se eu... Faça é o ajuda. all-in do pôquer, né? Faça Quando eu jus à assim. sua imagem, vote diferente, Vitor. Pois é, eu sempre voto diferente. Eu ia no 1-1 no 2-2, eu tava pensando nisso. Como ninguém... 2-2 está livre ainda. Ninguém pegou 2-2. Pois Eu peguei o mas 0-0. é gol demais, né? 3-1 pra gente também ninguém Time pegou cansado. ainda. Olha, pô, E o pior é que ele é São Paulino, hein? Quem disse isso? Tá pensando. Responda, Vitor. Rapaz, que difícil. Eu vou apostar no... no... Rapaz, vou no 2-2, pronto. Repita, por favor, para quem... 2-2. Eu quase fui no 2-1 Palmeiras, eu mudei no final, 2-2. 2-2. Só Você pra vê que ficar o com cara... raiva dessa ideia. Não, eu acho que tem um detalhe, eu tenho falado isso, assim, a ligação, que eu até entendo o descontentamento da torcida do Palmeiras, mas acho que tem sido realmente, nesse momento, especificamente, mais do que nos outros, e a coisa está se amplificando, como eu disse, para o Palmeiras jogar em casa, entendeu? É aquele tipo de enredo. Se o clássico começa bem, o Palmeiras consegue colocar o jogo dele, tudo vai bem. Vai. Agora, num revés ali, a Também coisa tende a se complicar esse é um complicador, muito. Né? realmente. E mais do que nunca, o São Paulo está mostrando que tem um Tá. time para chegar nessa E como nessa o Raí situação. falou, o Aguirre, né? O Aguirre acertou o que é importante, que ele é muito Defende. consciente. Então esse é um lado positivo. Se aguentar, a tendência é o desespero do time do Palmeiras jogar em cima disso. Jogo bom de ver, hein? É bom. Programão pro sábado esse aí. Quer citar o Twitter? Eu quero, principalmente o Fabiano Dias Braga, tem muita gente, eu não vou conseguir citar todo mundo, mas olha o baile que você deu hoje e quem você deu o baile. Ele falou que deixou de ver a final da NBA para ver o cartão verde por sua causa. Ou seja, Raí ganhando de Curry, né? ganhando de Klay Thompson e ganhando principalmente de LeBron James, o segundo maior jogador da história do basquetebol depois de Michael Jordan. O Joel elogia o Raí aqui, o Marcos Silvério fala que o Corinthians, com a mudança de técnico, caiu um pouco taticamente e acha que vai melhorar depois da Copa. Tem o pessoal aqui elogiando o Sidão, outros criticando, como o Dinho, o Jacoro eu falei. Nomine, as pessoas gostam de nominar, você fica citando tudo. Nomine, 4 ou 5. O Falei Henrique está elogiando o programa e hoje com o Raí está dizendo que o programa está ainda melhor. O Rogério Tricolor diz, poxa, passem os comentários dos torcedores, o programa só tem 1 hora de duração e você só leu 2 tweets. A hora que você mandou, faz 50 minutos, eu só 2, li um pouquinho mais, mas todo mundo eu vou ficar devendo hoje. O Iago diz, dá boa noite a todos. E faz uma pergunta aqui sobre a filosofia do Fernando Diniz. Essa questão de ideias e resultados. Queria um comentário seu, Raí. Desse Porque ideia o Fernando de... Diniz é uma coisa muito Essa ideia ideológica, do jeito de jogar futebol. Sim. Eu vou... Claro, ele tem muitos méritos, é um grande treinador. Eu não vou aqui, pela minha posição aqui, você tem comentários detalhados, eu acho que não... Mas com certeza é um grande treinador que tem suas convicções, que tem com... Eu me agrada. O futebol comporta essa ousadia? Você acha o nosso futebol... Sim, claro. Acho que é uma... Aí precisa, né? Não só comporta, como precisa de porque ousadia. hoje, Precisa de ousadia, né? Se ele não comportasse, tinha que dar um jeito, né? Porque hoje o futebol, a maioria, infelizmente, faz a mesma coisa. Então veio o treinador pelo com uma ousadia maior, uma maneira de jogar, uma filosofia de jogo, que eu torço para que dê certo, porque o jogo é bonito. Pelo menos ele procura jogar o jogo, que é o futebol jogado. Então, uma coisa que me agrada essa maneira de... assim, respondendo, ninguém está comparando, nós estamos falando de ousadia, né? O que a seleção espanhola e o Guardiola fez com o futebol mundial foi uma coisa absurda, uma revolução para o bem do espetáculo, do espectador, não sei o quê. Ele tirou, mudou, simplesmente mudou assim, agora não vamos começar a jogar aqui, nós vamos começar a jogar aqui.
no campo do adversário. Mudou tudo, uma revolução, foi uma inovação. E dessa inovação vieram várias correntes, uma delas é o... Espanha que joga o melhor futebol entre as seleções pré-Copa do Mundo. Só complementando o Marcelo Faria, flamenguista, que a gente toda semana, se não cumprimentar o flamenguista no dia da liderança, ele tem toda a razão de abandonar o cartão tem verde. um flamenguista aí que no Facebook vive pegando no nosso pé. Fala, a gente falou de Flamengo. E o Alex Giovanni está cobrando o Hernanes depois do Mundial, tá, no São Paulo. E eu sei que é fácil para vocês. E a gente vocês. tá chegando no final também, Raí. Eu vou tocar a bola. As cobranças, então, eu sei que tinha que ser o City, né? Vocês são pedidos, imprime tudo e manda pro Raí. Também, né? No cofre ninguém vê, né? Lá que tem que controlar, quem tem que controlar. Acho que tá indo a possibilidade do atleta estar atrás do Hernandes, não é isso? Dá uma notícia aí que o atleta tem Você interesse. quer me complicar ainda mais, né? Não. Mais pressão ainda. Parece que o atleta está tendo interesse no É Hernandes. difícil isso aí, É, cara, né? é difícil. Raí. E eu acho que se ele sair de lá, São Paulo é a opção. A gente está chegando no final. Confesso para você, quando eu soube da notícia de que você tinha aceitado o cargo, eu me surpreendi até, porque eu sei que é uma coisa, é um desafio grande. Mais do que o Zidane, né? Muito mais. Mas assim, acho que você é um cara formado intelectualmente para a coisa também, tem essa coisa da gestão. Na verdade, está do jeito que você precisava ou está mais complicado? Ou você está começando a torear o negócio? Eu peguei uma situação já complicada, né? Não é que estava... Não, mas digo nem de clube, digo da função mesmo, do desafio que você encontrou. Porque eu estava esperando, assim... da tua ligação, do que o futebol te dá, né? Como meio também. Já estava esperando, assim, uma coisa difícil, assim, intensa. E eu acho que uma coisa que é difícil... Eu tenho duas coisas que tornam lado positivo e negativo, né, de ter aceitado essa função. Um é que, sim, eu sou um cara que me sinto culpado se a coisa não estiver dando, muito culpado. E não é, né, o futebol e um clube é muita coisa junto, você não vai sozinho, não consegue. Mas eu sinto muito, assim quando eu era jogador, né? Absorve tudo. O Riva também, assim, absorve assim, puta, o time perdeu, assim, puta, por que eu podia ter feito de melhor? Não sei o que, você pega muito, se sente responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, o fato de ter sido sempre assim a vida toda, eu tenho um cascudo, assim, saber lidar com pressão, com não sei o quê, com situações quase que insuportáveis, porque já fui acostumado com isso, né? Com a Copa do Mundo, já fui ídolo, já fui massacrado, já fui vaiado por 120 mil pessoas, já fui... E sempre com essa sensação, com essa característica, né? De chamar a responsabilidade. Então, quando ganha também tem um mérito e quando perde eu sofro mais. Então, quer dizer, o sofrimento tem mais do que o normal, porque eu sou um cara que sinto essa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, por ser acostumado a isso, eu tenho mais... tem uma reserva aí de explodir. A resposta fica tranquilo, Vladir, que eu sei me virar, tô cascudo. Eu gostei do tô cascudo. Ele tem uma reserva de paciência. Paciência, mesmo. Isso acho que isso é verdade. E que precisa. Acho. Obrigado, Raí. Obrigado uma vez mais, cara. Não demore para voltar. Boa sorte. Obrigado. Rivan, até a semana. Vitor Ernesto Bira. Um abraço. Celso Zé, valeu, Vladir. Né? Valeu, rapazes. E a gente encerra hoje com o mais novo, mas nem por isso o verdadeiro campeão da Copa de Clubes da Europa. Ele mesmo, o Real Madrid. Na verdade, era outra palavra que eu devia ter usado aqui. Para chegar mais essa taça que a gente acabou de ver, teve uma ajuda imensa do goleiro do Liverpool, porque a partir de então eu passei a chamar de Karius, o inesquecível. Muito obrigado pela companhia. O Cartão Verde volta na próxima quinta, 10h30 da noite. E a sua programação de feriado... Se ela micou, leve em conta que ficar sem carro dá o que não dá, mas é ver o Brasil, esse nosso Brasilzão sem andar. Juízo, torcida brasileira, aquele abraço.